Olá, meus amores, eu aqui de novo, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar mais um capítulo do Evangelho de Jesus segundo João e hoje nós vamos ver o capítulo 12, top das galáxias, esse capítulo 12, né? Então vamos lá, pegue sua Bíblia, seu caderno, canetinha e vamos começar o nosso estudo. Pai, eu te peço, Senhor, direcionamento do Teu Espírito, para que a gente possa entender tudo aquilo que o Senhor tem para nos ensinar hoje, Pai. Que nós possamos ouvir a Tua voz, Pai. Pai, em nome de Jesus eu te oro. Amém. Vamos lá? Capítulo 12. Jesus é ungido em Betânia. Versículo 1. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Lembra do capítulo anterior? Prepararam-lhe ali uma ceia. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. Então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, dizem que ela era tipo um ano de economia. Ela juntou um ano de trabalho. E nesse dia ele entregou esse ano de trabalho todo a Cristo. Ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E toda a casa se encheu com o cheiro do perfume. Gente, nesse versículo 2, a gente vê novamente, lembra que a gente falou do ambiente propício para um milagre acontecer? E aqui Jesus volta para esse ambiente. E nós vemos aqui que nós temos Marta servindo, aí temos Lázaro, que estava à mesa com Jesus, ou seja, relacionamento, e Maria, que derramou o frasco de perfume, né, para lavar os pés de Jesus, que é a adoração. Então, nesse versículo 2, nós aprendemos que temos 3 elementos para uma igreja saudável: relacionamento, serviço e adoração. Então, esses três elementos, eles precisam estar em equilíbrio e andar juntos para que uma igreja ela seja saudável. Então, nós precisamos ter o relacionamento, a comunhão entre os irmãos, a adoração e o serviço. É legal, né? Então, não adianta só servir sem adorar, sem ter comunhão, não adianta adorar sem ter comunhão, sem servir, entendeu? Muito legal. E aí Maria vai e faz essa extravagância de adoração. E em seguida Judas, ele falou o seguinte, no versículo 4. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que estava para trás de Jesus, disse: por que este perfume não foi vendido por 300 denários e o valor não foi dado aos pobres? Aí o 6 já fala, né? Ele disse isso não porque se preocupava com os pobres, mas porque ele era ladrão e, tendo a bolsa do dinheiro, né, que ficava com ele, tirava o que era colocado nela. Então ele se interessou em que se ela vendesse, o dinheiro ia ficar comigo e eu ia passar a mão. Mas Jesus disse: deixe-a, que ela guarde isto para o dia do meu sepultamento. Porque os pobres estão sempre com vocês, mas a mim vocês nem sempre terão. Maria encontrou o noivo dela. Ela entendeu que Jesus era o noivo, que ela era a igreja. E aí naquele momento, ela deu tudo o que ela tinha como forma de adoração. Adoração é isso, é a gente se entregar totalmente. Então ela teve uma atitude onde demonstrou que tudo que eu tenho é teu, Jesus. 9. Uma numerosa multidão dos judeus ficou sabendo que Jesus estava em Betânia. Eles foram até lá, não só por causa dele, mas também para ver Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro. A amizade com Cristo é inimizade com o mundo. 11. Porque muitos dos judeus, por causa dele, voltaram crendo em Jesus. Então, quando nós passamos a ser testemunhas de Cristo, nós viramos um alvo do mundo, para ser apontado, para ser criticado. 12. No dia seguinte, a numerosa multidão que tinha vindo à festa, tendo ouvido que Jesus estava a caminho de Jerusalém, pegou ramos de palmeiras e saiu ao encontro dele, clamando: Hosana,
bendito que vem em nome do Senhor e que é rei de Israel. Hosana era tipo um grito assim, salva-nos por favor, salva-nos por favor, o Messias chegou para nos salvar. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou-o, segundo está escrito, lá no livro do profeta Zacarias. Lá no livro de Zacarias está escrito isso aqui. Não tema, filha de Sião, eis que o seu rei está vindo, montado no filho de jumenta. Então Jesus, ele subiu no filho de uma jumenta para cumprir uma profecia que está lá no livro de Zacarias, muito antes de Jesus vir ao mundo. 16. Os seus discípulos, a princípio, não compreenderam isso. Mas, quando Jesus foi glorificado, eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito deles e também de que tinham feito isso com ele. Vê que interessante. Na hora, os discípulos ficaram sem entender. Mas quando Jesus foi glorificado, então eles entenderam. Então, muitas vezes a gente fica triste porque nós plantamos a semente, nós falamos de Jesus, nós fazemos a nossa parte e a gente não vê aquele fruto, não vê resultado, então a gente se entristece. Então um exemplo que a gente tem muito nesse sentido aqui é com os nossos filhos. A gente precisa plantar as sementes de Cristo no coração dos nossos filhos. E mesmo que a palavra fala, né? Mesmo que ele se desvie por um tempo, eles voltarão para o caminho, porque eles vão lembrar de tudo aquilo que eles ouviram. Então, isso aqui fala a respeito disso. Jesus estava plantando ali, né, com as atitudes, e só depois que Jesus ressuscitou e foi glorificado e voltou para os céus, foi que os discípulos vieram entender o que tinha acontecido nesse dia. Então, entregue ao Senhor, faça a sua parte, fale de Jesus, ame, né, faça o seu papel e deixe que no tempo certo irá haver a colheita dessa sua semente. 17. A multidão que estava com Jesus quando ele chamou Lázaro do túmulo e o levantou dentre os mortos, dava testemunho. Então, é uma testemunha que gera outras testemunhas. Lázaro se tornou testemunha e aquelas pessoas que creram em Lázaro também se tornaram testemunhas. E isso é o ciclo do Evangelho, né, do ID. 19. Então os fariseus disseram entre si: vocês podem ver que não estão conseguindo nada. Eis que o mundo vai atrás dele. Ora, entre os que foram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Gregos eram gentios. Estes se dirigiram a Filipe, os gentios se dirigiram a Filipe, que era de Betseda da Galileia, e lhe pediram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Então Jesus se dirigiu a eles dizendo: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade lhes digo que, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, irá preservá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o meu Pai o honrará. Então, minha gente, que coisa maravilhosa, poderosa e difícil. Aqui Jesus está dizendo que ser glorificado é morrer. Ser glorificado, a glória é se entregar, é morrer. E aí ele fala da semente, onde se você coloca qualquer semente, uma semente de maracujá, se essa semente, para essa semente germinar, ela precisa morrer. Quando ela morre, ela germina, que aquele pé cresce e dará muitos frutos através da morte de uma semente. Então, morrer aqui é gerar vida. Jesus ele veio redefinir o significado de morte. Porque a gente fala muito sobre ganhar, quero viver minha vida, mas a gente precisa entender que o reino de Deus ele é diferente. Aqui perder é ganhar. Morrer é ganhar. Morrer é gerar. Quem ama a sua vida perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo irá preservá-la para a vida eterna. Então
Então, no reino de Deus, quem perde, ganha. Jesus Cristo veio para nos ensinar que nós precisamos morrer para servir, morrer para gerar vida no outro, se entregar, abrir mão de si, dos seus desejos, em prol do serviço, do amor ao próximo. 27. Agora minha alma está angustiada. E o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, pois foi precisamente com este propósito que eu vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu. Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão que ali estava e que ouviu aquela voz dizia ter havido um trovão. Outros diziam, foi um anjo que lhe falou. Então Jesus explicou, não foi por minha causa que veio esta voz, e sim por causa de vocês. Chegou o momento de este mundo ser julgado, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele dizia isto significando com que tipo de morte estava para morrer. Morte de cruz. Ele foi erguido, levantado. A multidão disse, nós ouvimos da lei que o Cristo permanece para sempre. Como então você diz que é necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Jesus respondeu, ainda por um pouco a luz está com vocês. Andem enquanto vocês têm a luz, para que não sejam surpreendidos pelas trevas. E quem anda nas trevas não sabe por onde vai. Enquanto vocês têm a luz, creiam na luz, para que se tornem filhos da luz. Então aqui Jesus está dizendo que ele vai ser glorificado, que chegou a hora de ele se entregar e que a gente sabe que nessa hora outros evangelhos falam que Jesus se angustiou muito, que ele chorou lágrimas de sangue, que ele até pensou em pedir, ele até pediu assim, afasta de mim esse cálice, como fala em outros. Mas ele disse não, eu estou aqui para cumprir a vontade do meu Pai. E esse cálice que ele tanto fala, esse sofrimento, não era a morte em si, era o afastamento de Deus, do Pai. Porque na cruz ele carregou todos os pecados, todas as iniquidades. Então aquele pecado que estava sobre ele o separou do Pai, por conta da santidade de Deus. Então ele não queria passar por essa separação com o Pai, e isso o afligia. E aí ele fala que o mundo vai ser julgado e que ele vai morrer morte de cruz. E aí ele fala que ele é a luz, né? Ainda por um pouco a luz está com vocês. E o pastor falou algo bem interessante. Quando Jesus se refere à luz, ele diz que ele é a luz, ele não está querendo atrair a glória para si. Ele sempre fala, eu faço tudo o que meu Pai fala. Bom não sou eu, bom é meu Pai. Por quê? Se você pensar na luz como um sol, ninguém consegue olhar para o sol. Você sabe que o sol está ali, mas você não consegue olhar para ele. Mas, através da luz que ele emite, nós conseguimos enxergar tudo ao nosso redor. Então, é essa comparação que Jesus está fazendo. Ele é a luz, mas não para que a gente fique com os olhos fitados nele, porque ele quer ser visto. Não, ele veio iluminar todas as trevas ao nosso redor. Ele veio trazer luz para todos os nossos pecados, para que por meio da luz nós possamos enxergar todas as trevas e eliminar todas as trevas das nossas vidas. Depois de dizer isso, Jesus foi embora e ocultou-se deles. 37. E embora tivesse feito tantos sinais na presença deles, não creram nele, para se cumprir a palavra do profeta Isaías que diz. Então lá no livro de Isaías, eu acho que é Isaías 10, já estava escrita essa profecia. Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? 39. Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda, cegou os olhos deles e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem o entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Então essa profecia aqui de Isaías estava sendo cumprida. Você vê aqui no 37 que fala assim, embora tivessem feito tantos sinais na presença deles, não creram nele. Por quê? Porque Jesus, ele cumpriu a profecia aqui, ó. Realmente ele cegou os olhos deles e endureceu-lhes o coração, para que eles não fossem convertidos nem curados. 41. Isaías disse isso porque viu a glória dele e falou a respeito dele, Isaías. No entanto, muitos dentre as próprias autoridades creram em Jesus, mas por causa dos fariseus não confessavam, para não serem expulsos das sinagogas. É aquele apego à glória humana, né? Você prefere ter
os benefícios, a glória humana, porque não queriam sair das sinagogas, não queriam sair dos seus cargos, né? Então eles ficavam em silêncio para não perder os seus benefícios. Então nós não podemos ser assim. Nós precisamos abrir mão muitas vezes de coisas que são importantes para nós, mas que perto de Jesus passam a não ter valor nenhum. Como Paulo disse, que ele diz que todo conhecimento, tudo que ele tinha, ele sai listando todo o currículo dele. Mas ele fala, tudo isso que eu aprendi, tudo isso que eu fui, todos esses títulos, esses diplomas, todo esse meu conhecimento, ele diz que ele considera como um lixo, como esterco, diante da gloriosa sabedoria de Jesus, diante da presença de Jesus. Então, nós precisamos entender que tudo que a gente vive aqui, porque você pergunta assim, você queria morrer hoje? Não, porque não, porque meus filhos, não, porque meus pais, minha família, meu trabalho, eu gosto de curtir a vida, eu gosto da minha vida, eu gosto desse mundo. Então, isso é amar o mundo. Porque quando você fala assim, se você morrer hoje, você vai ver Jesus, vai abraçar Jesus e vai estar lá com ele. O que é que pode ser melhor do que isso? Então, às vezes, uma resposta assim que parece ser tão normal, muitas vezes é uma resposta que a gente está preferindo o mundo do que a Cristo. É difícil, mas é uma verdade. Concorda? É muito difícil. Mas, aqui, 43, amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Nada se compara. Paulo também falou assim, rapaz, eu não sei, eu estou em dúvida, eu não sei se eu quero morrer, porque se eu morrer, eu vou estar com Jesus e é o que eu mais quero nessa vida. Mas também eu quero ficar mais um pouquinho, porque eu sei que tem muitas coisas ainda para fazer, muitas pessoas ainda para alcançar para Jesus. Então, eu tenho muito trabalho a fazer para Cristo. Mas olha a comparação dele, não era, eu tenho que curtir. Paulo estava perseguido, Paulo estava preso, mas ele dizia, viver Cristo, obra, missão, testemunhar, evangelizar, viver isso. Mas ele disse que morrer era lucro, porque ele estaria com Jesus. 44. E Jesus clamou, dizendo, quem crê em mim, não crê em mim, mas naquele que me enviou. É a questão do sol. Eu sou a luz, mas não é para vocês olharem para mim, é para vocês olharem para o Pai. Porque ele veio iluminar, ele veio trazer luz, clareza, nos revelar o Pai. E quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, e não perseverar, cumprir, viver as palavras de Cristo, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Porque a gente já é condenado se não crer. Então, para que ele vai julgar se nós já estamos condenados? 48. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que falei, essa o julgará no último dia. Jesus irá julgar agora no tempo adequado. Ainda não era a hora de ser juiz. Ele ainda não era o juiz. Ele estava aqui como cordeiro, como a luz, como cordeiro, como salvador. Mas um dia ele voltará como o leão da tribo de Judá, o justo juiz, que virá para julgar as nações e buscar a sua noiva, que é a sua igreja. Aleluia. Porque, 49, eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me ordenou o que eu dizer e o que anunciar. E eu sei que o seu mandamento é vida eterna. Portanto, as coisas que eu digo exatamente assim como o Pai me falou. Jesus sempre falando, que só falava daquilo que o Pai o mandava falar. Jesus não fazia nada por si só, mas sim, ele obedecia o Pai. Aleluia. Que capítulo maravilhoso, um capítulo onde nós aprendemos que para vivermos num ambiente propício para milagres, um ambiente sadio, né, uma igreja sadia, é preciso que haja os 3 elementos em equilíbrio: a adoração, a comunhão, relacionamento, né, e o serviço. E também nós vimos aqui o que é realmente ganhar no mundo espiritual, no reino de Deus.
Aqui a gente viu que ganhar é perder. Então, quando nós perdemos, quando nós nos doamos, quando nós servimos, e tem até comprovação científica, já isso que Jesus falava, se você olhar alguns estudos da psicologia, eles fizeram vários estudos e comprovaram que você se alegra, você libera mais hormônio da felicidade, né, no seu sistema nervoso, você produz mais felicidade e bem-estar quando você ajuda uma pessoa, quando você dá algo, do que quando você ganha algo. Isso é comprovado cientificamente. Porque Jesus já falou que dar é melhor do que receber. Perder é ganhar. Então veja, a ciência já explica o que Jesus já nos ensinava. Então aqui nós aprendemos que enquanto nós estamos buscando nossa satisfação, nossas próprias vontades, buscando ganhar, a gente nunca vai encontrar a nossa satisfação plena. Por isso que existe tanta ansiedade, por isso que existe tanta depressão, por isso que as pessoas entram em depressão muitas vezes por um pequeno, não é nem um pequeno problema, mas hoje qualquer coisa as pessoas estão entrando em depressão. Por quê? Porque lhes falta um vazio, eles não entenderam a sua essência, a sua natureza. É servir, é doar, é dar, é se entregar. E não meu, primeiro eu, segundo eu. Isso não é evangelho. Evangelho é eu morro para gerar vida. Porque Deus se fez carne. E esse Deus, Jesus, se entregou a sua vida, sangrou, foi humilhado, sofreu. Ele se despiu de toda grandeza, abriu mão de tudo, do seu reinado, do seu trono, para vir aqui se entregar por mim e por você. Então nós, que somos feitos à imagem e semelhança de Deus, nós temos a natureza de Cristo, nós o aceitamos, nós entendemos o propósito de Deus através dele, nós passamos a ter o DNA dele. Então nós temos que entender que nós precisamos nos entregar assim como Cristo. Se nós queremos ser glorificados com ele, nós também precisamos sofrer, como ele sofreu. Esse é o Evangelho. Então, não é nenhuma história de carochinha, nem conto de fadas. Esse é o Evangelho. É morrer para gerar vida. É perder para ganhar. É pedir perdão para ganhar. É se humilhar para ganhar. Então, que nós possamos, Pai, que nós possamos refletir nessa Tua palavra de hoje. Que o Teu Espírito Santo venha nos convencer de todo pecado, de tudo aquilo que esteja ainda, Pai, fora do prumo da Tua palavra. A Tua palavra ela tem que ser como um espelho, Pai, para que nós nos enxerguemos lendo a Tua palavra e a gente comece a refletir o quão longe ou quão perto eu estou da Tua palavra. Será que eu tenho vivido dessa forma, Pai? Porque as Tuas palavras, elas são os nossos alicerces. Se nós não estivermos fundamentados na Tua palavra, Pai, tem misericórdia de nós e nos ajuda, Pai. Nos ajuda a andar nesse trilho, andar em santidade e obediência, andar de acordo com a Tua vontade, Pai. E assim nós experimentaremos a Tua gloriosa graça sobre nós, nós experimentaremos a felicidade verdadeira, Pai, a alegria verdadeira, Pai. Em nome de Jesus nós te oramos e já te agradecemos, meu Deus. Amém. Amém, gente. Espero que você tenha sido abençoado também, como eu fui, ministrada. Que a gente possa passar o dia refletindo nessa mensagem. Eu sei que Deus falou com cada um aqui. E que continuemos firmes no nosso propósito, no nosso jejum, no nosso devocional, no estudo do livro de João. E fica aí, se você gostou, curte, compartilha, ativa a notificação, se inscreve no canal. E amanhã eu espero você aqui para a gente estudar o capítulo 13, tá bom? Juntinho aqui comigo. Então, um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!